Boa noite, irmãos, a paz. A presença de Deus, ela já é tão real aqui, que ela é muito forte. E a avó falou algo muito importante: não se distraia com nada. Não se distraia. Se o seu amiguinho do lado estiver te incomodando, levante, mude de lugar. Mas não deixe a palavra ficar em vão hoje aqui nessa noite. Quando o nosso digníssimo pastor me passou essa missão, que ela é muito linda, porque você, antes de falar a palavra de Deus, ele automaticamente fala com você primeiro. Então você praticamente vai anunciar aquilo que você viveu durante a semana na palavra. E me veio a passagem de Ezequiel, do capítulo 47. Só que antes da gente falar um pouquinho dessa passagem 47, eu queria fazer uma introdução bem rapidinha de quem foi Ezequiel, porque alguns podem não conhecer a história de Ezequiel, mas ele foi um homem, um profeta usado por Deus, muito usado, gente. Ele foi levantado num momento muito crítico de Israel. Quando eu vou ler aqui, tá? Para eu não falar coisas que saem da Bíblia. Ezequiel, um dos profetas, cujo chamado e ministério ocorreu durante um dos períodos mais difíceis da história de Israel. Foi quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo os habitantes de Israel e Judá. No entanto, o caso dele ainda era mais difícil. O ministério profético de Ezequiel teve início quando Jerusalém foi destruída. Então hoje aqui vai ter que ser destruída muita coisa na sua vida. Muito pecado, muito eu. A gente vai falar da palavra, e a palavra ela é viva e ela é luz. Ezequiel era um descendente de família sacerdotal, o que lhe garantia um lugar no templo, de sacerdote. Mas isso foi interrompido pela invasão babilônica. No entanto, a invasão não foi o suficiente para frustrar os planos de Deus na vida de Ezequiel, e também não vai ser na vida de vocês. Foi no meio da dor, foi no meio da destruição, da escravidão, da angústia e morte que o Senhor levantou como uma voz profética em sua geração. Então eu acredito fielmente que eu estou diante de uma geração que também está sendo levantada por Deus, e ela é forte e ativa. Vocês vão anunciar o Evangelho com ousadia, seja no seu bairro, seja na sua escola, aonde você estiver. Deixa Jesus te usar. Não tenha jamais vergonha do Evangelho, porque foi Ele que te salvou, tá? Ezequiel é um exemplo de submissão. Poucos querem isso, né? Submissão e dedicação à obra de Deus. Tem muitos que só eu quero, mas não quer a submissão e a dedicação à obra. Ele era sincero e profundamente, ele amava Deus. Então era fácil para Ezequiel entender o seu propósito. E Ezequiel, no seu chamado profético, começa a receber visões. Deus começa a dar visões e direção para Ezequiel. E ele envia Ezequiel para Israel. Israel havia se rebelado
revelado. Israel, gente, Deus pegou Israel, Deus cuidou. Deus fez isso com a gente quando a gente estava no pecado. Ele cuidou, Ele limpou, Ele ordenou, Ele colocou joias, roupa, tudo do melhor em Israel. Só que Israel, insatisfeito, se rebelou e voltou às suas práticas antigas, à sua prostituição. E essa parte que Israel havia se rebelado, não precisa abrir a mídia, mas ela começa no capítulo 2. E no capítulo 16 fala como Deus pegou e cuidou de Israel. Igual eu já havia falado, ele usa a palavra meretriz. Então que você hoje seja uma meretriz. Se permita deixar que Deus cuide de você. Limpe, cure, coloca roupa, joias, sandália, anel, igual ele fez com Israel. E Israel volta a se prostituir. Olha que engraçado. É a gente no começo da nossa caminhada. A gente aceita Jesus, primeiro amor, e se a gente não cuidar, a gente volta lá nas práticas antigas. E Israel começa com iniquidade, altares de ídolos, mentira, falsos profetas. E Ezequiel vem advertindo o povo, faz um convite ao arrependimento ao povo de Israel. E o povo se rebelando cada vez mais. Então Deus se retira do meio deles. Você já imaginou Deus se retirando da sua vida? Eu não imagino. Eu acredito que eu devo ser a pessoa mais pobre desse mundo se Deus não estiver comigo. E que você também almeja isso para a sua vida. Que Deus jamais saia da sua vida. A presença dele é tudo que a gente precisa. E o povo se rebelando cada vez mais, então Deus se retira do meio deles. Ezequiel falando das consequências do pecado, perigos de alianças com ímpios, pessoas do mundo. E começa então a destruição de Israel. No capítulo 33, versículo 21, fala da razão da queda de Jerusalém. No capítulo 36, fala da purificação e prosperidade. E no capítulo 40, Ezequiel recebe a visão do novo templo de Israel. Deus ama tanto aquele povo que ele fez uma nova aliança. Ele deu visões detalhadamente. Se você pegar o capítulo 40, gente, é surreal os detalhes que Deus dá para Ezequiel sobre o templo. É lindo. E no capítulo 43, a glória de Deus enche o templo novamente. Então a presença de Deus que havia se retirado, ela voltou. Voltou por quê? Por amor. Deus nos ama. Você compreende isso? Será que você consegue amar a Deus na mesma proporção que Ele te ama? E no capítulo 43, como eu havia falado, a glória de Deus enche o templo e Deus continua a falar com Ezequiel sobre o templo. O capítulo 48 inicia com a repartição daquele pedaço de terra que estava o templo para as tribos. Porém, eu pedi para a mídia colocar no capítulo 48, versículo 35. Coloque outra versão para mim. Pode deixar. Se você prestar atenção ali no finalzinho, aquele dia, o Senhor está ali. Então que você possa compreender, talvez você não compreendeu desde o início do louvor, o Senhor está aqui. Agora a gente vai, como diz o nosso pastor Joel, a gente vai entrar na palavra, foi apenas uma introdução. Então a gente vai para o capítulo 47, desde o versículo 1. Eu vou ler na minha Bíblia, que eu enxergo de lá. E Ezequiel dando revelação, de como ele queria um novo templo para Ezequiel, e depois que ele tivesse essa revelação, era para Ezequiel voltar e contar para o povo. E nesse exato momento,
E ele fala para Ezequiel: vamos para fora do templo. O homem levantou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o oeste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta extrema, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Se você prestar atenção, o Espírito Santo estava conduzindo Ezequiel. Ezequiel, em nenhum momento por si só, tomou decisões por si. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio. Era um rio que não tinha mais bueu. Era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só podia atravessar a nado, em um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Mar, a gente sabe que ela é salgada. E o mar esse mar que fala aqui, ele não tinha vida, porque ele era tão salgado que nada se podia produzir ali. E quando desaba, calma aí gente, tá? Arabá, onde entra no mar. Quando desaba no mar, a água ali é saneada, peneirada, limpa, vamos limpar. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Então, se você prestar atenção nessa passagem, se você for mais a fundo nela, esse rio, por onde ele passava, ele transformava tudo. Até aquele mar que era salgado, não tinha vida, não tinha plantação, que nem fala aqui de árvores, ele começou a ter. Mas por quê, gente? Esse rio nada mais que era a própria vida de Deus. Então, por onde esse rio passar na sua vida, a sua vida será transformada, renovada, assim como essas árvores aqui, ó. No capítulo 47, 12, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão todo mês. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Então, quando Deus faz uma revelação a Ezequiel sobre as águas vindas do templo, são águas especiais. Imagina você, aqui está o templo e está saindo uma água debaixo desse templo. E você, Ezequiel, o Espírito Santo agora está pegando na sua mão e falando: venha comigo. Eu espero que todos estejam dispostos a ir, igual Ezequiel foi. Porque por onde quer que elas passassem, lá havia vida, cura, restauração e em abundância. Ezequiel fica receoso a princípio de entrar nessas águas. Quem não ficaria? Eu ficaria também. Imagina você ver um rio imenso e falar: vamos entrar nesse rio. Eu também ficaria receoso igual Ezequiel.
mas o Espírito Santo conduziu para cada vez mais fundo. Foi onde ele foi pelo tornozelo, pelo joelho, pela cintura. Tem outras traduções que falam pelo lombo, pelo ombro, até que ele se emergiu. Mas o Espírito Santo conduz para cada vez mais fundo, até precisar nas águas do templo. Assim é conosco. Deus nos convida a mergulhar em suas águas que fluem do trono. Deus tem um projeto na vida de cada um, na minha, na sua. Você precisa buscar a Deus para entender qual é o seu propósito. Eu não vou conseguir buscar por você. É você que vai ter que buscar na sua intimidade, na sua oração, no seu jejum, aqui na palavra de Deus. Não é no Google, não é em jogo, não é em série que Deus vai se revelar para você. E esse projeto só é plenamente alcançado quando o servo renuncia totalmente ao seu eu, a sua vontade, o que você pensa, o seu orgulho, o seu ego, dando ao Espírito Santo a primazia e o domínio de toda a sua vida. A palavra desse texto mostra a obra de Deus dividida em 4 estágios, cada um alcançando uma meta na vida do cristão, até envolvê-lo completamente. A realização da obra se dá enquanto o Espírito Santo trabalha pacientemente em cada pessoa, levando a um aprofundamento contínuo e cada vez maior de acordo com a medida de Deus, nos rios das águas vivas, que é o Espírito Santo. Aí lá coloca para mim, Pedro, primeiro estágio. Meu Deus, vou ler por aqui. Águas pelos tornozelos. Ninguém aqui está com água pelo tornozelo. Primeiro, os pés são lavados, tem perdão, nova vida e novo caminhar. O que ele quer dizer com isso? É quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele lava os seus pés, ele te perdoa de todos os pecados, ele te dá uma nova vida. E você, desde aquele momento que você aceita, você tem uma nova caminhada com ele. Pouca profundidade com Deus, pouco entendimento da revelação da palavra. Jesus falava muito em parábola. Por que ele falava em parábola? Eu achava muito top, porque só ia entender quem estava com o coração disposto a entender. Aquele que tivesse com o coração duro jamais entenderia a palavra. E eu não estou falando em parábola, tá? Ainda muita liberdade de movimento. O servo ainda se submete à sua própria vontade. Eu tenho certeza que vocês convidou muitos jovens, mas muitos jovens disse não quero. Cuidado. Lembra lá no começo? Cuidado com alianças com ímpios. O perigo de voltar atrás é evidente. Pode escolher outras igrejas, religiões, e não há verdadeira disposição em servir. Porém, se a gente botar um tópico aqui em cima, muita liberdade de movimentos, essa muita liberdade, quando você não busca mesmo, gente, pelo Espírito Santo, que a palavra revela em sua vida, que você queira mesmo esse profundo com Deus, você vai se perder com convite de festa, com os seus desejos, sabe? Aqui, pouco entendimento. Calma aí, gente. O servo ainda não se submete, ainda há muita liberdade de movimento. Em vez dele pegar a Bíblia para ler e matar o seu eu, ele vai ver série que não edifica em nada. Ele vai ver pornografia. Essa pornografia vai levar ele à masturbação. Meninas achando que é menino.
está quase em extinção, virando menina. Você, sabe aquelas igrejas, nem sei se eu vou falar certo, church, vendo essas pregação que distorce o evangelho. Olha lá se você ainda não foi numa tal de parada gay. Ou, nem ia falar nisso, olha lá se você também não votou no Lula. Gente, a palavra está aqui, ó. Ela serve para quem quer amadurecer, crescer e ter esse renovo, esse profundo com Deus. Se você se baseia nisso daqui, você não vai de forma alguma se deixar ser levado pelo mundo. De forma alguma. Ele pode vir com um banquete servir vocês, que vocês vão saber se posicionar e falar não. Do mesmo jeito que Jesus não teve vergonha de você na cruz, carregando os seus pecados, que você também não tenha vergonha de anunciar Ele, porque foi graças a esse amor incondicional pela minha vida e pela sua, que você tem direito ao céu. Eu lembro que no comecinho da minha caminhada, gente, eu usei muito esse tópico aqui, ó. O servo ainda se submete à sua própria vontade. Gente, pensa numa mulher guerreira, é a Val. Quando você tiver um discipulador, ame ele. Ame. Principalmente no começo da sua caminhada. Porque ele vai ser fundamental. Fundamental. No comecinho da minha caminhada, eu usei muito isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Ainda muita liberdade de movimento. O meu discipulado nada mais que durou 2 anos e 4 meses. A Val terminou o meu discipulado e tinha tido a minha Miriam. Mas por quê? Eu amava Jesus, eu aceitei Ele como meu suficiente Salvador. O meu batismo foi rápido. Acho que nem tinha começado ainda o discipulado, né, Val? E a Val mandava mensagem, Fá, hoje eu tenho culto, Fá. E para ser sincera, gente, eu só mentia. Eu inventava 1000 desculpas para a Val para não estar no culto ou estar envolvido com alguma atividade da igreja. Por quê? Porque eu não queria. Não queria. Eu queria estar no meu comodismo, no meu eu. E eu falo isso para vocês com muita autoria. Ame, fique junto do seu discipulador. Ele vai ser fundamental para o início da sua caminhada com Cristo. Porque a Val foi na minha vida fundamental. No estágio 3 aqui, ó, pouco entendimento da revelação e o perigo de se voltar atrás é eminente. Lembra que eu falei para vocês que a Val acabou o discipulado, eu tive a Miriam, a minha filha mais nova, tem 4 anos. E eu passei por um momento muito conturbado na minha vida. E eu não tinha tanto entendimento, não tinha tanto profundo com Deus, eu não estava tão enraizada ainda na igreja. E eu sofri um aborto. Eu nem sabia que eu estava grávida. Eu estava trabalhando e com fortes dores e fui para o hospital, resumi para vocês bem rápido, e foi constatado o aborto. Eu e Vilela decidimos que a gente não ia ter mais filho. E decidimos que não ia ter mais, a gente decidiu. Deus trouxe a Miriam. Só que quando a Miriam nasceu, o perigo de voltar atrás é evidente. Eu até vim em alguns cultos antes de ter a Miriam, mas depois que a Miriam nasceu, eu literalmente afastei da igreja. Literalmente. Sumi. Se eu vinha 1 ou 2 cultos, depois que eu tive a Miriam, sumi. Só que aqui faltava entendimento para mim. Eu não tinha entendimento que se Deus fez eu passar por esse aborto e depois eu tive a Miriam, é que foi uma bênção. E quando Deus dá uma bênção, não é para você se trancar dentro de casa. Aí sim era para mim estar vindo nos cultos, me envolvendo com a igreja, por ter visto esse milagre na minha vida. Porque depois que a gente sofre um aborto, o médico fala que a gente tem que, depois de 6 meses, ter outra gestação para ser segura. Eu não tive esse período.
E nesse exato momento vinha de novo a minha discipuladora. Fá, até lembro, Fá, Deus não te deu a Miriam para você ficar em casa. Ela é uma bênção, não é para você ficar em casa. Eu falava, doida, não entende minha dor, doida. Mas, gente, tenha sempre esse carinho pelo seu discipulador. Sério, não é porque ela está aqui não, é porque ela foi fundamental no começo da minha caminhada. E mesmo ela sendo fundamental, o meu eu falava mais alto, eu tinha minhas vontades. Não me importa como você pensa de mim, eu tinha. Só que eu era totalmente fora da presença de Deus. Eu não tinha nenhum relacionamento com nenhum irmão, porque eu não queria. Eu não vinha em culto, não vinha em cofre, não frequentava gêmeos. Não me envolvia com a igreja. Aquele comecinho que eu tive lá no comecinho, quando eu aceitei Jesus, comecei a ir para a igreja, ele se perdeu. Igual fala aqui, cuidado com o perigo de não voltar atrás. Ele é real. Ele é real. Então, assim, valorize o seu discipulador. Esteja sempre perto dele. Eu já me batizei, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Mesmo assim, valoriza. Eu nem ia falar isso, mas a gente vai ser bem rápido a pregação. Mas eu lembro que uma vez era aniversário da minha irmã. E eu e ela estava bem brigada. E eu escrevi um texto, né? E mandei para a Val. A Val, não senhora, você vai apagar e escrever outro. Porque o aniversário dela não é o momento de você corrigir. Gente, a correção tinha umas 40 linhas. Mas para escrever que eu amava ela, que era aniversário, tinha 10. Aí eu mandei para a Val, falei, tá aprovada? Ela tá. Falei assim, foi o máximo que eu consegui escrever. Ela, tá bom. Mandei. Tenha esse cuidado. Tenha esse cuidado. Antes de você tomar a decisão, procurar o seu discipulador, na intimidade sua com Deus, um líder. E vamos para o segundo estágio. Águas pelos joelhos. Não vou ler lá também. Antes de ir para o segundo, outra coisa que eu achei bem interessante enquanto o louvor estava aqui cantando, eu falei, não tem isso. Gente, hoje o mundo quer falar o que para vocês? Que vocês são a geração deprimida, que depende de psicólogo. Deixa eu falar uma coisa para você, o mundo está mentindo. E feio. Porque Deus fala, vá para o teu secreto, fecha a tua porta e ora. Gente, a oração é o único meio que você tem de se relacionar com Deus. Depois você tem a palavra, tem o jejum. Mas não deixe o mundo colocar na cabeça de vocês que vocês são uma geração deprimida, que depende de psicólogo, depende de remédio. Então Jesus não cura, não transforma, não restaura. Antes de você ir o seu contatinho de psicólogo está em primeira opção. Como segundo estágio. O servo começa a se aprofundar na obra, começa a ver a transformação desse servo. Ele começa a aprender a ser humilde. Isso aqui era um grande problema que eu sofria, viu? Jamais queria ser humilde. Eu sempre, até hoje, Deus trata em algumas questões comigo que nem sempre a Fabiana tem razão. Começa a entender melhor a revelação, a palavra. Quando lê, Deus se revela para você. Passa a entender a necessidade de uma vida de oração. Se eu te perguntar aqui hoje, quantas pessoas participam do grupo de oração, que semanalmente tem um grupo orando aqui? Não precisa levantar a mão, mas tem. Toda semana tem um grupo na igreja orando, intercedendo. Começa a orar na igreja durante os cultos. O orar, eu vou até falar louvar. Ele já para de ser tão
resistente. Sabe aquela pessoa que louva a Deus assim, ó? Então, ele já não fica mais assim. Em vez de ele louvar a Deus e chamar a presença de Deus para a sua vida, ele está lá no primeiro estágio ainda. Ele está observando que o louvor está errando. Está com as águas ainda no joelho, no tornozelo. Enquanto tem gente que já passou tudo isso e está mergulhado já na presença de Deus. Cuidado. Começa a orar na igreja, já não tem tanta liberdade de movimentos. Lembra lá os movimentos do mundo? Você já começa a falar não. O Espírito Santo começa a ter domínio na sua vida. Você já começa a deixar o Espírito Santo te conduzir. Você já começa a ouvir o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele existe. Se você acha que ele é um conto de fadas, ele não é. Se você não busca, se você não foi batizado, se você não tem renovação de línguas, comece urgentemente a buscar por isso. Pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou falar de novo de mim, porque eu fui proibida de falar das minhas filhas e do meu marido. Aqui vocês viram que o servo começa a se aprofundar na obra, começa a aprender a ser humilde. Mas o que mais no estágio 2 fez com a minha vida foi o servo começa a se aprofundar na obra. Lembra a Fabiana lá em casa, protegendo o Miriano, vindo tudo, não se envolvia com nada? Em 2019 teve um retiro lá no Banespinho. E não me pergunte como, eu acredito que foi o Espírito Santo que conduziu a minha família. A gente se envolveu, mas se envolveu de uma forma tão funda, que desde aquele retiro a gente nunca mais se retirou da presença de Deus. E eu lembro que já veio gêmeos, né? Nosso gêmeos é um bebezinho, vai fazer 3 anos, vai receber 3 anos, que a Fabiana deixou as águas chegar no joelho. E graças a Deus, desde então a gente nunca mais saiu, pelo contrário, a gente só se envolveu cada vez mais com a obra de Deus. E no terceiro estágio, águas pela cintura. Em outras versões, vai falar pelo ombro, né? Nem modelagem, esquece. O coração é envolvido pela obra do Senhor. Olha que coisa linda. O servo já começa a amadurecer espiritualmente. Os sentidos e a vontade própria são entregues ao Senhor. Antes era entregue a você, ao meu eu, o que eu quero, o que eu penso. Agora você entrega ao Senhor. O servo entende sua responsabilidade e torna a cruz sobre si. E assim pega a sua cruz e carrega a sua cruz. Tem um louvor, não vou cantar, tá, gente? Mas eu acho ele muito lindo. Ele fala, rude cruz. Eu falei que ia cantar, né? Porque nela Jesus, o que Jesus fez? Deu a vida por mim, pecador. Aí o que ele fala? Se eu levo a mensagem da cruz, quem está disposto até morrer, eu vou proclamar. O que você vai levar? Levarei eu também minha cruz. Você vai trocar pelo quê? Até por uma coroa trocar. Quantos aqui está desejando por essa coroa? Quantos aqui estão com os olhos voltados para o céu? O inferno é real. Você que vai decidir onde você quer morar. Se é no céu, eternamente com Deus, ou no inferno, eternamente com o diabo. A escolha é sua. Deus, ele é tão lindo, tão educado, que ele te deu o livro, acho que eu vou falar certo, arbítrio, né? Livro, isso aí, galera. Eu tenho a língua presa. Então você que vai decidir. Né? O pastor fez uma pregação
Eu sofri retaliações com essa pregação, mas serviu muito para a minha vida. Deus chama essa geração hoje. É para hoje. Ele tem urgência de usar vocês. É hoje. Não é amanhã e nem depois da manhã. É hoje. E no estágio número 4. Não. Calma aí. Vamos no 3 aqui também. Outra coisa super importante para a nossa vida espiritual. Não precisa levantar a mão. Mas a nossa visão como igreja, vinda lá da nossa igreja sede, é o Gênesis. Gênesis é algo, gente, fundamental para a nossa vida de cristão. Ali você se abre, você fala, coisas que às vezes você não tem coragem de sua mãe, do seu pai, às vezes até do seu marido, esposa. Nossa! E no Gênesis você tem essa liberdade de falar. No nosso Gênesis, lá no UFC, a gente tem um ditado que tudo que fala lá fica lá. E se sair, recebe tratamento. Mas o Gênesis você tem que se sentir à vontade. É aquele ambiente que você vai e você se sentir à vontade para você ouvir a palavra, amadurecer, crescer. Não é um encontro de amigos, viu? É um lugar que você tem que receber amadurecimento e crescimento. Então, se você não faz parte de um Gênesis, tem vários. Você decide se você quer o UFC, se você quer o MMA, se você quer o Metanoia, se você quer o Aliança. Tem vários, gente. Opção tem muita de Gênesis. E todos são uma bênção. E o quarto. Águas. Como eu falei isso? Tá, o estágio pela cintura, que é o pelo ombro. Acho que eu não comecei. O coração envolvido pela obra do Senhor. O servo já começa a amadurecer espiritualmente. Os sentidos e a vontade própria são entregues ao Senhor. Eu cantei isso aqui sim. Então eu já falei. Suporta as lutas e provações da caminhada. Esse suportar as lutas e provações sabe aquele dia lá que você está doente, está com uma gripe, e você inventa desculpa, você não quer vir no culto, mas na verdade você consegue vir? Sabe aquela chuva que dá, mas você consegue vir, mas você também arruma uma desculpa? E vocês têm que estar atentos a suportar as lutas e provações da caminhada, porque muitas virão, muitas. Porém, maior é aquele que está conosco, que é Jesus. E eu lembro que pela essa água da cintura, eu coloquei um negocinho aqui para falar para vocês, já que eu não posso usar minhas filhas e meu marido. Eu lembro quando eu estava começando a vir no escuro, já estava bonitinha, sabe? A avó já tinha me afiado, essa mulher maravilhosa. E eu lembro que era um dia, gente, acho que era quinta-feira, me bateu um desânimo, mas um desânimo, perto do culto começar, que eu falei assim, meu Deus, que é isso? E o demônio soprava assim no meu ouvido, ó, se você for, vai acontecer um acidente com você vai morrer, e você não vai chegar no culto. Eu falei, pois bem, então eu vou morrer no meio do caminho, mas eu vou. E não contei pro Vilela, montei no carro e vim sozinho. Sozinho não, porque o Espírito Santo estava comigo. Mas eu vim, falei assim, então tá, então se for para mim morrer, vai ser então, eu vou morrer. Mas eu vou. Cheguei no culto, gente. Eu ainda não fazia parte do ministério de louvor. E durante os louvores, eu recebia uma cura que eu tinha na minha coluna. Imagina se eu tivesse dado ouvido ao diabo. Eu não tinha recebido a minha cura. Então você vai precisar romper algumas coisas na sua vida. Porque senão a bênção, gente, ela não vai cair no seu colo.
não caiu para Jesus, quanto mais para a gente. Né? Uma vez a minha filha falou no Gênesis, não, ela falou algo que me fortaleceu, gente. Às vezes você fala assim, líder não é ensinado. Ela virou e falou assim, se Jesus foi servo, quanto mais você. Falei, uau. Para minha vida foi uau. Falei, nossa, obrigada por lembrar que eu sou menor do que Jesus. Agora a gente vai pelas águas profundas, que é o quarto estágio. O servo é totalmente envolvido e submerge no rio. É nessa fase que o velho homem é mortificado, é morto, ele é extinguido da sua vida. Todo o seu ser está nas mãos do Senhor, até mesmo a sua razão. Ele perde a liberdade de movimento e não pode mais fazer o que quer. Então, que você possa viver todos esses estágios aqui das águas profundas com o Senhor. Porque para você chegar nesse estágio que Ezequiel chegou, você vai precisar fazer muitas renúncias. Você vai ter que deixar o seu eu de lado. Você vai ter que deixar ser moldado por Deus. Você vai precisar ser guiado pelo Espírito Santo. Ezequiel foi guiado pelo Espírito Santo. Ele não foi guiado por amigos, por qualquer pessoa. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. E eu vivi isso essa semana. Sabe? Não pense vocês que quando Deus me deu esse versículo no coração, eu estava nas águas profundas. Eu não estava. Mas como a palavra, ela te transforma, te cura, te restaura, te dá vida, ela me deu isso. Porque às vezes a gente precisa se desprender de algumas coisas. Sabe aquela fofoca, aquele assuntinho que você sabe, está alimentando ele. Às vezes você tem que se desfazer disso. Porque com esse tipo de comportamento você não vai chegar a essas águas profundas com o Senhor. Deixar de assistir um canal, uma Netflix ou uma série. Eu nunca assisti série, gente. Eu sempre assisti livro. E desejo por isso. Paulo, quando eu fui fazer uma turma de teologia, eu fui ler sobre Paulo, né? Passou por Paulo. Eu pensei que Paulo era um homem ignorante, burro. Mas, gente, pensa num cara inteligente, estudado, falava não sei quantas línguas, para eu não falar errado, mas acho que era políglota alguma coisa, porque ele falava várias línguas. Ele era formado em teologia, então ele não era um cara à toa. Como que você vai ter poder para evangelizar alguém na rua, ou no seu trabalho, no ônibus, onde você estiver, se você não tem conhecimento básico da palavra de Deus? Porque isso daqui é a nossa vida, é o nosso oxigênio, é o nosso manual de vida. Como? Então que você venha aprender a ler, buscar por revelação, para que você tenha a autoridade de ministrar isso na vida das pessoas e na sua vida também. Sabe, antigamente, lá quando eu estava com minhas águas no tornozelo, eu vinha para o culto, o pastor, o fogo caindo. Nossa, serve para aquela irmã. O fogo caindo. Nossa, não, gente, era para mim. Era eu que tinha que ouvir. Não era a irmã. A irmã, Deus falou com ela de outra forma. Mas era para mim. Então, cuidado com essas coisas. E deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa Ele te conduzir sobre essas águas. Porque quando olhamos para o nosso eu, novamente ao eu, você tem grande probabilidade de voltar lá no início do rio. Igual Israel. Israel, ela estava ordenada, bonita, vestida,
voltou lá para as práticas da prostituição. Então, que não venhamos ser igual a Israel. E todos os servos que o Senhor usou na sua obra passou por essas fases. Todos passou. Todos. Só que não espera ser igual a Sansão. E Sansão, ele tinha um grande chamado. O que aconteceu com Sansão? O seu eu, o seu orgulho, lá, nossa, sou foda. A hora que ele se tocou, quem já havia se retirado dele? Deus. Então, cuidado se você, até quando você faz um manual da Bíblia, lê muito, conhece muito, cita versículos de trás para frente, cuidado com isso também. E porque quando você se inflar, você conhece muito isso aqui, lembra que até a Gabi que sabe falar, um burro, uma jumenta, Deus usou. Então, quando você se achar muito especial, lembra da burra lá, da jumenta que Deus usou. Se você é ousado, onde você está, no seu trabalho, no seu ônibus, na sua escola, é porque Deus está te usando, não é porque você está usando Deus, tá? Então, glorifique quando você está sendo usado por Deus. Todos os servos que o Senhor usou na sua obra passaram por essas fases, até se tornarem instrumentos afinados. Sabe, aquele instrumento afinadinho? Eu desejo ser esse instrumento na mão do Senhor, para a glória de Deus, não para a nossa glória. Jamais olhe para trás. Sabe aquilo? Eu me batizei, estou lá super, estou full HD, igual a gente fala no Gênesis com Deus. E de repente aquele pecado que você achou que tinha mortificado, matado, ele ressuscita com tudo. Está você de novo na pornografia, está você de novo na masturbação, está você de novo bebendo, fumando, saindo com seus amigos para balada. É o que muitos fez hoje aqui. E perdeu. Está perdendo esse momento que a gente está tendo com Deus. Porém, vocês decidiram, alguns romperam, alguns falaram, não, eu vou. E rompeu, sempre rompa isso na vida de vocês. E não, jamais, gente. Depois que em 2019 eu tive o meu primeiro retiro com a igreja, que eu falei para vocês que eu jamais, eu e minha família parou de frequentar a igreja, eu jamais parei a minha caminhada para olhar para trás. Para trás, porque se eu olhasse para trás, provavelmente eu já estava no mundo. Então, assim, não olhe para trás. Tome sua cruz, pegue ela, continue olhando para Jesus e siga firme seu caminhar com Ele. Prossiga, siga em frente na direção que Deus o chamou. Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa ter convicção dentro de você para que Deus te chamou. Cada um aqui tem um propósito. Deus te chamou para um propósito, às vezes não é o mesmo que o meu. Os 12 discípulos de Jesus, cada um tinha uma característica. Uns era mais ousado, outros era mais tímido, tanto que nem aparece tanto na Bíblia. Teve o traidor. E prossiga, siga em frente na direção que Deus o chamou, pois na outra margem do rio a vida eterna nos espera. Portanto, prossigamos em conhecer o Senhor. Sempre, sempre. Que nem eu falei, gente, isso daqui, você pode ler 10 vezes a Bíblia. Ela sempre vai falar de uma forma diferente com você. Sempre, sempre. Pois o seu projeto para nós continua o mesmo. Nessa parte aqui que todos os servos do Senhor passou pelas mesmas fases que Ezequiel fala no capítulo 47, eu acho ela muito forte, sabe? Algo que queima muito no meu coração são os heróis da fé.
sabe, os que passaram pelo mártir, sabe, que não negar de forma alguma a sua fé. Então, que você de forma alguma negue a sua fé, negue Jesus, principalmente nessa geração que a gente está. Tempos sombrios pode ser que venham, porque quem votou lá no Lula, né, mas não vamos dar destaque a essa aberração, está fazendo o seu time lá de um monte de gente que não tem moralidade, não tem ética, não tem princípios, não tem escrúpulos. E essa cambada, nem sei se pode falar isso, vai fazer de tudo para destruir a nossa geração nas escolas, vai fazer de tudo para mostrar que homem não é homem, mulher não é mulher. A minha filha Miriam tem 4 anos, já vai poder decidir o que ela quer da vida dela. Pai e mãe vai ser mais respeitado. É até um mandamento, o único mandamento que fala que a gente vai ter bênção aqui, não é bênção no céu, que é honrar quem, gente? Pai e mãe. Quantos aqui estão honrando pai e mãe? Quando um pai te dá um conselho, te corrige, te mostra uma direção, quantos aqui está dando valor a esse pai e essa mãe? Então, se você quer ter uma vida plena, cheia de bênçãos na terra, comece honrando seu pai e sua mãe, que é um mandamento que nos dá bênção. Muita gente pensa assim, ó, Jesus vai vir, glória a Deus, eu vou com ele, não sei você, e as pessoas têm na cabecinha dela que esse reino ainda está por vir. Ele está, mas quando Jesus foi, o que ele falou para os discípulos? Eu preciso ir para que alguém venha. Foi onde os discípulos teve experiência com o Espírito Santo, até porque antes eles não teve. Precisou Jesus se retirar para que o Espírito Santo pudesse reinar. Então, talvez você não consiga ver, porque os seus olhos espirituais estão cegos, tapados, mas o reino de Deus, ele está aqui, porque o Espírito Santo está. Tanto que fala que quando o Espírito Santo for, a igreja for, aí sim o anticristo poderá dominar a terra, ou seja, os demônios. Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, a igreja do Senhor estiver aqui, nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, que você possa ter essa convicção na sua vida e se aprofundar cada vez mais em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, tá? Como eu falei para vocês, pode ser que vocês não desejem, não tenham experiência com o Espírito Santo. Eu lembro que eu desejava muito o batismo pelo Espírito Santo. Na verdade, eu era uma frenética pelo Espírito Santo. Eu queria muito, mas muito mesmo. E o pastor me indicou um livro do Luciano Subirá, do Espírito Santo. E eu comecei a ler. Comecei a ler. Mas eu falava, perguntando ao pastor, sabe? O pastor já me aturou muito, sabe? Perguntava mesmo. E perguntava. E, gente, foi um dia nada comum. Foi um dia que eu levantei, me troquei e falei, vou para o culto. Aquele culto até que você vai meio desanimado, mas você vai. Eu lembro que o Ministério de Louvor começou a cantar, eu só lembro que uma mão me pegou assim, ó. Era o pastor. E nesse dia eu fui batizada pelo Espírito Santo. Porém, vocês viram que eu busquei. Você precisa ter um relacionamento com ele. Ele sozinho não vai fazer nada. Como eu disse, ele é uma pessoa, ele precisa de relacionamento. Tanto que ele tem até ciúmes da gente. Você consegue entender isso, gente? Ter ciúmes da gente? Eu acho isso lindo. O Espírito Santo ter ciúmes de mim. Que você venha desejar isso na sua vida também.
E a palavra é essa, ela foi anunciada, e que vocês desejem igual Ezequiel foi obediente, né? Por mais que ele achasse aquela atitude do Espírito uma loucura, ele foi obediente. Então que venhamos ser obedientes também, sabe? Eu costumo falar nos Gênesis, eu vou pedir para a Duda subir, que a Duda, a Maria Eduarda, eu costumo falar no nosso Gênesis lá, assim, ó, no momento de louvor, no momento da pregação, se tiver um amiguinho do seu lado que está te incomodando, muda de lugar, sai de perto. Então, se no momento da sua adoração, a gente vai adorar a Deus, a gente vai fazer a oração inicial, se tiver alguém te atrapalhando, mude de lugar, mas que você venha, igual eu tive também essa experiência com Deus, que eu falei para vocês no começo da minha, quando o pastor me falou: Fabiana, você vai pregar? Eu acredito que eu estava com as minhas águas lá pela cintura, sabe? Eu estava envolvida com muitos barulhos, sabe? Barulhos. E eu precisei me desligar de tudo isso. Então talvez você nessa noite vai precisar se desligar do mundo lá fora, do que você deixou lá fora, do que você vai fazer quando você chegar na sua casa, do seu celular. Você vai precisar se desligar, sabe? Porque a Bíblia fala que a gente é o templo e o altar de Deus. Então, se esse altar estiver sujo, Deus não vai estar